eu sou Simara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse movimento dos preparativos aí para a nossa virada de ano. Então, o final do ano chegando, muita coisa para a gente pensar sobre o que foi feito, sobre o que foi possível fazer, sobre as novas metas para o próximo ano. E lembrando que esse é um movimento, então, de fechamento de ciclo. Durante os processos terapêuticos, eu sempre costumo tentar trazer, durante esse período, esse momento mais reflexivo, de um processo de autoavaliação, de autopercepção, de tentar pensar um pouco as jornadas que foram traçadas, se elas foram cumpridas, se elas não foram cumpridas, o que eu não cumpri, o que eu quero de repente deixar desse ano para poder carregar então novas coisas para o próximo ano. E a gente fala muito sobre esse movimento de abrir espaço. Então, ao longo do ano, a gente vai se engatando em rotinas, em movimentos que vão ficando às vezes cada vez mais frenéticos, e às vezes a gente para um pouco de perceber essa trajetória que a gente traçou, de coisas que eram importantes, que a gente foi deixando um pouco de lado, e então agora é esse momento de resgatar todo esse movimento e começar então a fazer essa acolhida de novos objetivos, novos planos, novas metas, novos movimentos. Então, para abrir espaço para que o novo possa chegar, a gente fala inclusive desse movimento não só psíquico, de começar a fazer processos de percepção do que eu quero deixar aqui nesse ano, para não carregar para o próximo ano, mas também transformar isso num movimento um pouco físico, porque o espaço físico vai dando pra gente esse movimento de organização interna. Como que a gente pode fazer isso? É o que eu falo, todo final de ano é movimento de começar a olhar aquelas gavetas que a gente foi jogando coisas e deixando coisas quebradas, coisas que a gente não vai mais utilizar. Ah, mas pode ser que eu utilize e acaba deixando e fazendo aquelas gavetas cheias de tranqueiras. Roupas que a gente não vai utilizar mais. Então, fazer todo um movimento assim de guarda-roupa, gaveta, cozinha, quarto das crianças, todos os movimentos para que a gente possa identificar coisas quebradas, coisas em duplicidade, coisas que a gente não vai mais utilizar e começar a ir descartando essas coisas nessa ideia de abrir espaço. Isso ajuda a gente internamente também a ir para esse mesmo lugar. Quais são as situações, lugares, pessoas que você não quer mais vivenciar, que você já sabe que não compõem com você. A gente falou no vídeo passado sobre a questão da fragmentação de si, para que a gente possa ir observando esses lugares, pessoas, situações e mesmo emoções que acabam tirando a gente de um processo de integração de si e gerando uma certa não composição ou fragmentação interna. Então, observar um pouco esse movimento que eu sugeri no vídeo anterior vai ajudar agora a gente também nesse processo para o final de ano. Lembrando aqui que a gente pode resgatar ritualisticamente alguns movimentos que a gente já foi falando ao longo desse ano. Então, a gente tem o vídeo do ritual do banimento, que você pode resgatar para fazer esse processo de expurgo mesmo, de liberação. A gente tem também o outro vídeo sobre a roda da vida, onde eu falo sobre os diversos aspectos que habitam aí a nossa vida e que a gente precisa observar, pontuar, traçar metas, de repente ter uma percepção de onde eu tô, para onde eu tô olhando mais, para onde eu tô olhando menos e de repente preciso dedicar um pouco mais o meu olhar. Isso ajuda a gente a fazer como se fosse um acompanhamento, porque você coloca ali uma determinada pontuação para as suas diversas áreas da vida e depois vai acompanhando. Eu melhorei nisso, eu consegui avançar em alguma coisa, eu diminuí a minha nota em relação a esse aspecto, aconteceu alguma coisa inusitada durante o movimento do ano nesse aspecto da minha vida e de repente para o próximo ano então eu preciso estar mais atenta. Então isso ajuda como uma ferramenta mesmo de medição e planejamento. Então, mais do que olhar o momento atual, é também eu conseguir ter uma ferramenta de acompanhamento. Então, tá aqui também na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para esse vídeo da Roda da Vida que pode ajudar nesse movimento. Lembrando que sempre o importante é que a gente aprenda a estabelecer um parâmetro consigo mesma. Talvez isso seja a coisa mais difícil, porque a gente tem uma tendência de comparação com outras pessoas, com algo que está externo à minha realidade.
E isso, na verdade, acaba gerando um processo que não leva a gente a lugar nenhum, porque eu me comparo e aí sempre eu vou ter alguém que está acima, alguém que está abaixo e nunca estou dentro do objetivo principal, que é me comparar a mim mesma. Muitas vezes a gente vê que, nossa, de repente eu não consegui aquele determinado aspecto da vida que eu queria, ou eu tracei uma meta que de repente foi muito alta e aí eu também não consegui alcançar. Também faz parte do processo que a gente estabeleça metas possíveis, reais, começando pequenininho. Então eu quero, sei lá, incluir uma atividade física na minha vida. E aí eu não vou colocar que eu vou fazer isso 3 horas por dia, todos os dias da semana. Eu posso começar com 15 minutos, 2 vezes por semana, para estabelecendo esse pequeno hábito, para depois ir avançando na minha meta em relação àquela área da minha vida, para que eu vá tendo uma melhora de coisas que sejam possíveis. Se eu já estabeleço uma meta que é muito irreal para mim, eu tenho mais dificuldade de cumprir, e aí isso já é um processo também de autossabotagem. Eu falo que a gente já começa se sabotando nas metas irreais que a gente vai criando. Então esse movimento, primeiro, de acolhimento de si, agradecimento. Foi um ano muito difícil, muitas pessoas, para mim e para outras pessoas que eu atendo, têm relatado como foi um ano denso, parece que mais difícil e mais denso do que o ano passado. Lembrando que a gente tem um contexto de esgotamento que vai acontecendo por conta do movimento da pandemia, por conta do processo político do nosso país e diversas outras questões que vão interferindo nesse lugar de distanciamento social que muitas pessoas estão passando, mudanças em relação ao trabalho, dificuldades em relação ao estudo, quando muitas pessoas também me relatam a dificuldade que às vezes é para ela o processo do estudo online, que nem todo mundo tem a disciplina para esse movimento. Não só a disciplina, mas às vezes a facilidade que a pessoa tem interagindo com outras pessoas, tendo ali o foco presencial para que ela concentre a atenção, que ela se desloque de casa. Para muitas pessoas é difícil fazer esse movimento dentro de casa, de estudo, de trabalho. Nem todas as casas são casas que permitem esse processo de concentração, por exemplo. Então, é um ano que vai saturando um pouco do processo que a gente viveu no ano passado, e aí também perdas, lutos, separações, uma série de questões que foram se agravando e intensificando nesse ano. Então agora é um movimento mesmo de relaxamento, deixar ir. Você pode fazer uma ritualística de virada de ano, de relaxamento, quem puder fazer uma massagem, um escalda-pés, um banho aí com ervas, também pensando em ervas que ajudam a gente a fazer liberações energéticas, como o boldo, o manjericão, a colônia também, que é uma planta que a gente acha fácil no mato, que dá pra gente trazer para casa e fazer o banho, pensando sempre em 2 movimentos, o que eu quero deixar ir e o que eu quero trazer para mim. Os banhos também podem ser feitos nesse sentido. Então, pensando, como eu disse, essas ervas que vão trabalhar na liberação e depois pensando ervas que vão trazer coisas que eu quero. Então, o alecrim, que traz leveza, traz alegria, traz energia alta. O anis estrelado, que me ajuda nessa ideia mais impulsiva, de eu ser menos reativa, de eu poder lidar melhor com as minhas explosões. A canela, que está muito voltada para a questão de prosperidade, abertura de caminhos. Então, para quem está ainda precisando aí de dinheiro, trabalho, é um movimento para se pensar como que eu trabalho a minha energia também para que eu potencialize essa abertura de processos no meu caminho. Ah, mas é um banho que vai me trazer trabalho? Não, não é exatamente nesse sentido. Não é tão direto assim. Mas indiretamente, trabalhando a nossa energia, até quando eu tenho uma oportunidade de uma entrevista, uma oportunidade de trabalho, ou mesmo uma necessidade de energia para ir atrás desse trabalho, para procurar pessoas, para tentar fazer todo esse movimento que pode me trazer um resultado, eu preciso então contar nada mais, nada menos do que com a minha própria energia. Então, quanto mais a minha energia estiver trabalhada, quanto mais eu conseguir elevar o meu padrão vibratório, mais eu consigo e tendo força, inclusive, para fazer esses movimentos. Então, a gente precisa, assim, despachar essa energia de exaustão, de cansaço, aproveitar aí quem tá em ritmo já para férias e tudo mais, usar mesmo esse movimento como um processo de reabastecimento energético e pensando nesses pequenos dias de descanso, de festas, para poder liberar mesmo conteúdos emocionais e trazer então uma energia renovada, uma energia mais próspera, mais positiva aí para o nosso ano. Lembrando que sempre a gente vai olhar os movimentos externos, se importar com eles, participar deles, então não é criar uma bolha,
né, em que eu vivo dentro dela e ignoro a minha realidade, mas eu preciso, ao mesmo tempo, sabendo que lá fora pode estar um caos, cuidar da minha casa, cuidar da minha energia. E lembrando que cuidar da casa e da minha energia é cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, do meu sono, dos meus processos energéticos, de limpezas energéticas e tudo mais, mas ao mesmo tempo também isso quer dizer cuidar de onde eu habito. Então pensar, como eu estava falando inicialmente, em coisas que estão quebradas na minha casa, cantinhos que eu vou jogando coisas ao longo do ano e de repente tirar um tempinho dentro do possível, lógico, sempre dentro do possível, para que a gente possa então restabelecer aí uma harmonização dentro dessa casa, uma plantinha, uma flor que eu trago para dentro de casa, alguma coisa que possa mudar a energia. Ah, eu não gosto de planta, pode ser cristal, pode ser um enfeite, pode ser qualquer elemento que te traga uma renovação na energia do espaço. Então, mais para frente eu ainda vou falar um pouquinho mais desse movimento de encerramento de ano, de fechamento de ciclo, para pensar quais são as energias para o próximo ano. Mas aqui eu queria deixar essa ideia para a gente já ir preparando. Qual que é a vela, de repente, que eu quero trazer para esse ritual? Qual que é o incenso que eu quero trazer para esse ritual? Lembrando que a gente já foi falando ao longo desse ano sobre a simbologia das cores, que a gente pode utilizar, que também as cores trazem energia, pode ser por um formato, então formatos triangulares, formatos redondos, formatos quadrados, o que que isso traz enquanto objetos de energia para dentro da minha casa. E aí pensando um pouco nessa harmonização, fotografias como eu tenho aqui no fundo, que de repente eu não revelei, quero revelar, quero colocar no ambiente, para aproveitar, então, esse movimento agora de encerramento de ciclo, lembrando que é acolhimento, é também um processo de retrospectiva, momento de olhar para trás, saber o que eu quero deixar, o que eu quero trazer, mas também de semear novas ideias, novos planos, novos objetivos para esse próximo ano, sem muita ansiedade, mas nessa ideia mesmo assim, de liberar o pensamento para ele começar a trazer novos movimentos aí para o próximo ano. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Eu espero que os conteúdos desse canal te ajudem agora na ritualística de final de ano. E eu encontro você no próximo vídeo.